Quem sentiu ontem foi o Cruzeiro, hein? Ficou no empate com o CSA, 0-0, não saiu, não conseguiu ter um bom resultado. Vamos ver os melhores momentos. Lívia, a gente falando do Cruzeiro, time sensação aí do Campeonato Brasileiro, brigando pelo título, é um candidato, vai conseguir se colocar frente a frente aí com o Palmeiras, com o Flamengo, com os times aí que já estão mais estruturados. O que aconteceu com o Cruzeiro ontem que não conseguiu sair do zero? Eu falei CSA, perdão, gente, foi Mas CRB. CRB. CSA foi o Vasco. CRB, CSA foi o isso. Vasco. Não, mas e 3 jogos já, né, sem vencer. 3 jogos, inclusive 1 gol marcado em 3 jogos. A gente tá vendo um ataque bem inoperante, né, do Cruzeiro, que, né, durante a temporada não é comum, né, é bem incomum essa queda de rendimento. E tá aí os melhores momentos, né? Não foi por falta de oportunidade, foi por falta de converter mesmo. Então, isso acho que começa a preocupar um pouco, viu, Lu? As condições do ataque, que toda a bola entrava, né? Tava um festival mesmo, né? De gols. E isso é preocupante. Não sei se pode ser só uma maré de azar, uma equipe que também pode estar desgastada fisicamente, mas vai começando a se formar uma situação preocupante com esse ataque que não está convertendo. Empatou sem gols contra o Corinthians, né, fora de casa, aí perdeu para o Ceará e agora, marcando um gol só, né, 2-1 para o Ceará, e agora com o CRB mais uma vez no 0-0. O que está acontecendo? Eu acho que é melhor pôr a mão na consciência e olhar para esse ataque aí, porque é preocupante. Tem um ponto que é o goleiro do CRB, que foi já herói contra o Santos e foi herói ontem de novo, né? Herói. Fez defesas importantes, Matheus Albino. Mas o Cruzeiro é um time que tem muito bem montado pelo Leonardo Jardim, tem algumas limitações de elenco. Ontem ele abre mão do Matheus Pereira nos primeiros 45 minutos, depois coloca o Matheus Pereira no lugar do Wanderson. Mas o Leonardo Jardim fala, por exemplo, que vai bem no estômago do Matheus Pereira, né? Como é que o Matheus Pereira interpretou é outro problema, mas vai bem no estômago do Matheus Pereira. Nós não temos jogadores, não descobrimos jogadores como o Zé Arrascaeta e Everton Ribeiro, que descobrem espaços atrás das linhas. E o Matheus Pereira não é esse jogador. Pois é. O Matheus Pereira é mais atacante. Por isso que o Gabigol, e acho que nesse ponto o Leonardo Jardim tem razão, o Leonardo Jardim descobre no Gabigol o segundo atacante, o ponta de lança, e o Gabigol é muito mais reserva do Matheus Pereira do que reserva do Caio Jorge. Primeiro porque o Caio Jorge dá menos brecha, é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Segundo porque o Gabigol tem uma característica de segundo homem de frente, de ponta de lança, não necessariamente de centroavante, mas ontem também não funcionou. E aí você coloca o Matheus Pereira no lugar do Wanderson, não para jogar na função, necessariamente a mesma função que ele costuma jogar. O Cruzeiro ia ter um limite, um momento, até o Cruzeiro de 2003 teve, né? Teve um momento ali no segundo turno de 2003, quando o Cruzeiro foi campeão da Tríplice Coroa, que perdeu para o Juventude no Mineirão e perdeu para o Internacional no Beira-Rio. Está acontecendo isso agora, são 3 jogos sem vencer. E teve uma treta também, hein? Fagner e Potker ontem, né? Não sei se vocês acompanharam, né? Mas o Potker foi ali no segundo tempo, ele foi lançado ali em profundidade, não alcançaria a bola, ele deu um carrinho no Fagner, que não gostou nada disso, né? Foi um lance forte. O Fagner ficou mancando ali, depois da partida ele ainda acusou o colega dele, o atacante rival, de ter dito que queria quebrar a perna dele. Falou, o problema é quando eu falei que poderia ter quebrado a minha perna e ele falou que queria que tivesse acontecido, né? Foi o que o Fagner disse. Não dá para esperar muito de um atleta como esse. E aí o Potker foi lá e respondeu nas redes sociais, apareceu nas redes sociais, aí o lance que a gente está vendo aí. Falou, não aceito vitimismo. A minha fala foi a seguinte, você gosta desse tipo de jogo. Em nenhum momento falei que eu queria quebrar a perna dele. Nunca quebrei a perna de ninguém, nunca fui um jogador violento. Ao contrário do nosso colega de profissão, Fagner, nós conhecemos bem as características dele. Enfim, todo o posicionamento aí do Potker. O que você achou dessa treta, hein, Lívia? Eu acho engraçado, Lu, porque é o tipo de coisa totalmente desnecessária, totalmente sem pé nem cabeça, sabe? E sem perna também, né? Porque é uma situação de jogo, uma falta
muito imprudente, né? Quem sabe aí até valeria uma revisão do VAR, né? Um antijogo mesmo. Mas o Fagner também está reclamando de uma situação em que muitas vezes quem é corintiano sabe, né? Que acompanhou a carreira do Fagner. Ele é um jogador conhecido pelos carrinhos, muitas vezes também imprudente, e isso pode acontecer. Acontece, é lance de jogo, nem necessariamente é de propósito. Eu tenho certeza que o Fagner não fez de propósito essa fama dele, né? Mas agora ele fez a fama, fez a cama, tem que deitar, né? Então, tá aí uma briga, uma treta em que ninguém tem razão. Assim, eu acho que o Potker foi além da conta. Acho que o lance é de cartão vermelho, o Potker passou do ponto. E o Potker é que vai em direção ao Fagner. O que o Potker falou, o Fagner disse que ele falou que podia quebrar a perna dele, e o Potker disse que não, falou que você gosta desse tipo de jogo, não dá para saber. Agora, o Potker podia ter feito a falta e saído para o outro lado. O Potker faz a falta e vem na direção do Fagner. Alguma coisa o Potker falou para ele, mesmo que tenha dito você gosta desse tipo de jogo. Eu posso estar sendo inocente, já disse isso aqui outras vezes. Eu não acho que o Fagner é um jogador desleal. Eu acho que o Fagner é um jogador duro. Que pode ser um equívoco dele até por ser pequeno, por saber que se ele não jogasse forte, ele podia levar desvantagem, ter acostumado a fazer algumas entradas. E aí foi se criando, pela sequência de jogadores que se lesionaram em jogadas com o Fagner, a fama de que o Fagner é violento. Mas o Fagner não é um jogador, vou dar um exemplo lá do passado remoto que ninguém vai conhecer, Pinheirense, da Ferroviária, que era o jogador que ficou com fama de violento porque era o jogador que dava a burdoada. Sabe? Moisés Xerife, barreira do Vasco do Abel, sabe como é que o Abel Braga fala que era a barreira do inferno? Que era o Vasco de 77, campeão carioca, que não levou gol o segundo turno inteiro. Era Mazzaropi, Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio. O Abel conta essa história, o Abel... É uma delícia conversar com o Abel. O Abel fala, a gente fazia uma risca imaginária. E se passasse daquela risca imaginária, porrada, pancada. Eu não acho que o Fagner seja esse tipo de jogador. Acho que o Fagner é um jogador duro e que muitas vezes os jogadores se lesionaram com ele. O Ederson, por exemplo. E ficou a fama de que ele quebra jogadores. Mas não é necessariamente que ele tenha entrado para quebrar alguém. O fato é que, nessa jogada especificamente, para você não discutir a carreira do Fagner inteira, que é muito mais tese, o Potker, se ele entrou, teve um problema, se você não foi para lá, se não foi para falar, desculpa, Fagner, foi mal, levanta aqui, te dou a mão para você levantar, se não é para isso, e não foi para isso porque o Fagner levanta bravo, correndo atrás dele, também indica que ele não estava tão machucado assim, mas o Potker podia ter passado batido e saído para jogar. E poderia ter ficado no campo também, né? Podia. Bahia também, hein? Bahia venceu o Retrô 3-2, não foi tão fácil assim, abriu 2-0, mas depois acabou sendo um jogo movimentado. Ficou marcado por um gol que a gente vai ver aí, um gol de cara, gente. O goleiro, né? O Ronaldo, ele chuta e aí a bola bate na cara do jogador e, enfim, no Diego e entrou. Olivia, é um Bahia que poderia ter feito um placar mais elástico ou só a vitória está de bom tamanho? Lu, diante do imbróglio que foi essa partida, eu acho que ficou de bom tamanho essa vitória, viu? Como tá aí, né, no nosso GC, esse susto foi assustador mesmo, né? Não foi só um sustinho. Então, Bahia precisa também, tem ali seus problemas psicológicos, digamos assim. E é uma coisa que eu tenho visto muito na Copa do Brasil, como as equipes estão entrando desconcentradas em campo, e às vezes ali com erros muito primários, erros juvenis. Então, é um bom resultado, tá? Diante do que poderia ter acontecido com esse susto que tomou, Bahia sai com resultado positivo e poderia não ter saído, tá? Teve momentos ali em que poderia ter realmente se complicado para não conseguir mais reverter um resultado. Então, vitória que vai para conta e tá ótimo. É mais ou menos por aí. O que eu acho curioso desse lance do gol do Diego, do Retrô,
é que é a segunda vez em uma semana que acontece uma jogada semelhante, é diferente, mas é parecida, uma reposição errada do goleiro, contra adversários diferentes e com goleiros diferentes. O Marcos Felipe errou a saída de bola contra o América de Cali e tomou o primeiro gol do América de Cali lá na Colômbia. E agora o Ronaldo, que volta da lesão, sai jogando, a bola bate no Diego e vem para dentro do gol. Tem que ensaiar melhor essa saída. Nossa, é verdade. Ensaiar melhor a saída. Porque é o goleiro diferente, o adversário diferente, o autor do gol diferente e a jogada se repete. Diferente um pouco, mas semelhante. Eu ontem disse que achava que o jogo era difícil porque era contra o vice-campeão pernambucano. E foi difícil porque é o vice-campeão pernambucano. Foi difícil, como você previa, né? Foi difícil também para o Vasco, viu? Que ficou no 0-0 com o CSA. Não teve vida fácil lá no estádio Rei Pelé. 1 a menos na reta final, né? Aliás, a torcida está muito brava com o João Vitor, né? Um jogador que já vinha sendo criticado pela torcida. E ontem ele foi expulso. E isso prejudicou muito a vida do Vasco, Lívia. Olha, Luísa, eu não sei o que é pior na vida do Vasco hoje. Se é a gestão, se é o futebol. Eu, né, já fiz até esse comentário aqui recentemente, que realmente é uma fase muito difícil e a questão, por exemplo, com o João Vitor, né, amarelo e vermelho depois, inclusive vários, né, tomaram, teve Piton também tomando cartão por lance bobo, e as outras situações administrativas, né, depois daquela coletiva trágica, né, do Pedrinho, enfim, é muito difícil, esse empate ele é sintomático. É um empate que mostra que realmente falta muita coisa para esse time do Vasco. É uma situação bem delicada e eu acho que vai ter muita dificuldade. Talvez não consiga avançar. Eu acho que pode estar aí uma situação que vai complicar o Vasco, viu? Aí vai ter um peso ainda maior para o time do Vasco e para o Fernando Diniz à frente do trabalho.